Boa noite, Anne. Tá dando para me ouvir bem, Anne? O áudio tá ok? A imagem? É alergia. É a minha rinite. Na verdade, é rinocinusite crônica. Aí o tempo muda e eu fico assim, tossindo. As pessoas já até sabem. Acho que todo mundo, né? O tempo começa a mudar, a gente não consegue ter uma resistência a essas alternâncias, né? Se a gente saiu de um calor intenso agora, entrou esse frio aí. Difícil. Boa noite, todos que estão entrando. Mas vai dar tudo certo. Eu falo que eu começo a tossir e depois vai fluindo. Fico com a minha aguinha aqui do lado. Eu vou começar aqui a fazer a leitura pra gente ir harmonizando. Já são 8h06. Eu trouxe um texto pra gente começar a refletir, né, desde já, e começar a pacificar aí o nosso coração. É um texto do livro Pão Nosso. Caridade. Todas as verdades, as vossas coisas sejam feitas com caridade. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se, ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir conforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade, desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotamente.
há pedras e espinheiros? Fixa-te em Jesus e passa. Um texto, né, extremamente pertinente a qualquer momento que a gente esteja vivendo. Então, com essa vibração, com esse sentimento, né, quem quiser, para completar essa harmonização em seus lares, onde estiverem, fechar os olhos, mentalizar a figura amorosa de Jesus, com toda a sua doce vibração, Jesus da forma como cada um compreende, como cada um sente em seu íntimo. Estamos aqui neste momento, reunidos para fazer mais uma reflexão sobre a doutrina de Jesus, sobre os ensinamentos do Mestre, sobre tudo aquilo que necessitamos alimentar a nossa alma. Estamos aqui em mais esta noite para pensarmos juntos sobre as propostas e os propósitos de Jesus para nós nesta existência. Te pedimos, Mestre, com toda a humildade que podemos ter, para que nos auxilie, para que a espiritualidade amiga, através dos nossos mentores, possa nos intuir, possa nos auxiliar o entendimento de tudo aquilo que necessitamos para a caminhada tão árdua, diante das dificuldades, diante das nossas imperfeições, que aqui, neste momento, possamos desfrutar da Tua paz e te pedimos essa paz para seguirmos adiante na nossa caminhada, para seguirmos adiante firmes no propósito, na coragem de enfrentarmos as nossas imperfeições, para que possamos nos melhorar para nós mesmos e para todos aqueles com quem convivemos, para todos aqueles que nos encontrarmos, e que as dificuldades possam ser encaradas e vivenciadas com mais resignação e com mais vontade de alcançar a reforma íntima. Com este intuito e este sentimento, pedimos a Tua permissão para falar em Teu nome neste momento, nesta noite. Assim seja, graças a Deus. Então vamos entrar aqui no tema, que é bastante interessante, que é a função da dor em nossa existência. Isso aí eu falo que a gente não traz, né, nenhuma resposta, até porque eu não tenho as respostas. Eu proponho reflexões, né, para que realmente a gente possa fazer juntos e se houver uma interação, se houver troca, vai ser muito bem-vinda. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, gente. Então, se houver uma troca, vai ser muito bem-vinda, né, aqui. Para que a gente possa realmente trocar as experiências. Eu não tenho essas respostas, né? Eu vou trazendo as reflexões de todo um apanhado, uma coletânea da literatura, né, que a gente tem, principalmente o Evangelho, embasada no Evangelho, embasado nesses ensinamentos de Jesus, para que a gente juntos possa se fortalecer nessa caminhada, né? Que é exatamente a fala, o desejo dessa prece, que é isso, a gente precisa se fortalecer, os desafios estão aí, principalmente estão em nós. Então, entender um pouquinho mais de como a gente funciona, né, do que é esperado de nós, o que a gente veio fazer aqui, isso pode nos dar mais firmeza, mais força para a gente caminhar com mais segurança. Então, como eu falei, eu tenho certeza que todo mundo sabe, né, quais são os motivos, né, por que a gente sofre, quais são as causas desse sofrimento, a função que a dor tem, a gente já sabe. A questão é como a gente vai exatamente exercitar a função
dessa dor, desse sofrimento, entender o que vem a ser a dor, né? De que dor a gente está falando. Então, assim, qual é o propósito, né? O nosso propósito aqui na Terra. O que a gente veio fazer aqui? É tão difícil a gente responder essas questões mais existenciais, né? De onde eu vim. Por mais que a gente saiba das respostas, a gente não consegue contextualizar dentro da nossa rotina, exatamente porque a gente vive muito envolvido em tudo aquilo que a gente precisa para correr atrás do trabalho, para cumprir as exigências da nossa rotina, do nosso dia a dia, cada um aí dentro das suas necessidades, e a gente acaba deixando de lado aquilo que a gente precisa realmente refletir para encontrarmos o bem-estar, para a gente se sentir mais próximo da espiritualidade, que é a nossa origem, que é a nossa verdadeira vida. Tem hora que a gente está tão mergulhado na vida material, em todas as coisas, né, que ela nos apresenta, que a gente tem dificuldade de parar e se ouvir qual é a nossa necessidade. A gente vai tocando a vida sem perceber que muitas vezes a gente está indo por um caminho que não é aquele caminho que vai nos trazer felicidade, ou que não vai nos deixar próximos, né, do nosso verdadeiro propósito. Nosso propósito é cumprir aquilo que está planejado, né, que a gente planejou, né, junto com toda uma mentoria, para que a gente pudesse desempenhar e desenvolver o nosso papel aqui nessa existência. Cada um veio com a sua missão, e a gente às vezes fica muito preso, né, àquilo que a gente, qual é o nosso real propósito aqui, e a gente esquece que a resposta está exatamente nos nossos comportamentos mais impulsivos. Independente daquilo que esteja planejado para a gente fazer, a gente não pode esquecer que o principal é como se fosse a nossa base de atribuição numa nova existência, né, numa nova oportunidade corpórea, que é vencer as nossas más tendências. Esse é o nosso grande desafio, essa é a nossa grande missão. E atrás dela vem todas as outras. Tudo aquilo que a gente precisa fazer, tudo aquilo que a gente precisa cumprir, as pessoas que a gente precisa encontrar, antes disso a gente precisa domar as nossas más tendências. Domar aquilo que em nós é impeditivo para a gente viver melhor, para a gente viver com mais leveza, para a gente interagir melhor com as pessoas. Não adianta eu querer saber qual é o meu propósito, quem eu tenho que encontrar, quantos filhos eu tenho que ter, que caminho eu tenho que trilhar, qual é a profissão que vai me fazer ser mais útil, se eu não consigo lidar comigo. Então, o maior objetivo, né, da nossa existência, de um propósito que a gente possa ter, é trabalhar, é superar a nós mesmos e as nossas más tendências. Se a gente for parar para pensar, tudo parte daí. Tudo aquilo que você percebe que vem, né, de forma instintiva, que você tem que parar antes para pensar, e muitas vezes a gente não faz isso, né, até por conta aí da ansiedade, que está sempre nos envolvendo, a gente está sempre envolvido em algum tipo de estresse, algum tipo de sentimento mais pro lado do adoecimento, que acaba nos impedindo de enxergar com clareza e identificar aquilo que está diante dos nossos olhos, um comportamento mais adoecido, aquele jeito mais agressivo de falar. E a gente vai se deixando distrair por tudo aquilo que tem ao nosso redor, por essa vida material, né, muito sedutora. A gente acaba perdendo a capacidade de se perceber e enxergar o que realmente está diante dos nossos olhos, né? Aquele jeito de falar, você acha que você falou, deu o seu recado, mas como que você deu esse recado? Né? Como você falou? Muitas vezes é o orgulho. Então existem uma lista, né, de imperfeições que a gente precisa ficar atento para que a gente se volte para o mundo, né, para que a gente saia ali da gente, partindo do nosso princípio, com um pouco mais de inteligência emocional, com um pouco mais de tranquilidade, para que a gente se desenvolva sem criar novos débitos, né? Então, o grande objetivo de uma existência, que é educar as nossas más tendências, corrigir as nossas más tendências, vai nos evitar adquirir novos débitos, né? Porque a gente vem aqui para quitar alguns e volta com mais outros, né? Não quita aqueles e ainda consegue adquirir mais débitos. Então, se a gente quer agir de forma preventiva, a gente precisa ficar mais vigilante em relação a quem a gente é.
E aí é difícil, diante de tudo aquilo que a gente vive, né? Diante de toda a dificuldade, a gente conservar o bom ânimo, né? Conservar o otimismo. A gente vê que abre as redes sociais, a gente vê em livros, a gente vê em todos os lugares um apelo muito grande ao otimismo, né? A gente tem que ser otimista, tem que ser alegre, tem que encarar a vida com coragem, mas é um discurso muito bonito, que nem sempre ele é compatível com a realidade, né? Tem aquela brincadeira, aquela frase que diz expectativa versus realidade. É toda uma expectativa de que a gente tem que ser otimista, tem que acordar feliz, acordar disposto, e aí na realidade não é assim que acontece. E aí com isso vem a frustração, porque a gente, como vê isso em todos os lugares, a gente vê as redes sociais, a gente ouve palestras, a gente vê, enfim, todos os apelos voltados para isso, e a gente pensa assim, peraí, mas só eu que não tenho ânimo, né? Só eu que não tô com essa disposição, só eu que não tô motivado. A gente acaba ficando muito frustrado, achando que a vida da gente é diferente, que a vida da gente é pior, e na verdade não é. Né? É um apelo, muitas vezes, superficial, porque todo mundo te diz que você tem que ser otimista, que você tem que ter coragem, que você tem que ter ânimo, mas ninguém te diz como. Como fazer isso, né? E quando diz, vem com aquelas receitas mirabolantes, né? 10 passos para ter motivação. E a gente sabe que não é assim que funciona. A gente sabe que é preciso mais, é preciso mergulhar fundo, mergulhar nas nossas profundezas, né? Mergulhar onde a gente, na verdade, fica evitando, procrastinando, a gente quer ficar no raso, a gente não quer aprofundar. E é nesse aprofundamento que a gente vai entender por que a gente não está tendo ânimo para viver melhor, né? Por que a gente está sucumbindo às dores que a vida nos apresenta, por que a gente está com tanto medo de sofrer. Por que tanto medo do sofrer? Né? A gente tem algo que é inevitável, né? Que é uma verdade, que o sofrimento vem para todo mundo. Né? E tem até um trechinho, eu não vou ler esse texto todo, vou ler algumas partes que sejam interessantes para contribuir, que é na verdade, todo o capítulo 5, né, do Evangelho. Ele fala muito dessa questão do bem e do mal sofrer, né? De como lidar com o sofrimento, a dor, a resignação. É um capítulo muito consolador nesse sentido explicativo. E aí, lá no item 18 desse capítulo 5, ele começa assim: quando o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Então, olha isso, ele não estava se referindo especificamente aos aflitos, porque sofrem todos que se encontram na terra. Então, o que ele está querendo dizer aqui pra gente? Que é inerente, o sofrimento é inerente à nossa condição, né? É inerente ao planeta em que reencarnamos, à condição planetária, que é um planeta de provas e expiações. Então não adianta a gente querer criar a ilusão de que a gente não vai sofrer, de que a gente pode evitar o sofrimento. A gente não pode. Deixa eu só diminuir aqui a luz. A gente não pode evitar o sofrimento porque nós provocamos o sofrimento, né? A gente fala de um sofrimento que a gente quer evitar, a gente vive, né, nessa fuga do sofrimento como se ele viesse de fora. A gente tem tanto medo do sofrimento que vai ser provocado pelo outro, né? Do medo que as outras pessoas possam nos apresentar. A gente vive nessa fuga, a gente vive nessa ilusão de que a gente não vai sofrer, principalmente porque a gente fica esperando o sofrimento que vem de onde? De fora de nós, que vem da outra pessoa, que vem de uma outra situação, que vem de um lugar. Não é assim? A gente não está sempre querendo evitar, eu não vou em tal lugar porque tal lugar não é bom para mim, é um lugar que tem um clima super pesado. Eu vou evitar tal pessoa porque tal pessoa é chata, tal pessoa é difícil, é complicada. Eu vou evitar tal situação. A gente vive evitando situações achando que vai se poupar do sofrimento, que vai evitar o sofrimento. Não é assim que acontece? Boa noite, Sidô.
Quem mais que entrou aqui? Ana Maria, boa noite. Boa noite a quem tá entrando. Eu tô falando dos nomes que eu tô vendo aqui, eu não sei se aparece mais algum nome. Silvana, boa noite a todos que estão entrando. Então a gente precisa parar de se iludir, a gente precisa parar de tentar curar aquilo que está fora de nós, buscar a cura pra gente em coisas onde não está o nosso adoecimento. Tudo aquilo que a gente teme que venha do outro, muitas vezes nós provocamos. Somos nós quem criamos o sofrimento para a nossa vida. Exatamente por estarmos focados no sofrimento que vem do lugar errado, da pessoa errada, da forma errada e no tipo de sofrimento errado. Então nós precisamos nos ater àquilo que de fato podemos trabalhar e modificar. Eu consigo trabalhar alguma coisa que não esteja em mim? Tô falando de pessoas, tá, gente? Tô falando de comportamento, de sentimento, de emoção. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu posso até auxiliar o outro de alguma forma, se for solicitada, mas trabalhar alguma coisa, uma imperfeição, uma dificuldade, uma situação, eu não consigo. Eu só consigo trabalhar aquilo que está em mim, aquilo que eu tenho controle e olha lá, né, com muita dificuldade, com muita resistência. Então a gente precisa se concentrar na verdade. Então nós não podemos evitar o sofrimento. O sofrimento é uma condição nossa. Boa noite, Ana Lúcia, Fábio. É uma condição nossa, né, da nossa imperfeição, daquilo que nós geramos. Então vamos já de cara excluir essa ideia de que a gente vai evitar um sofrimento que venha, uma vez que na minha imperfeição eu provoco este sofrimento. Eu provoco a dor. Eu sou uma grande provocadora de dor. Então eu vou assumir esta verdade, não para eu ficar para baixo, desesperançosa, mas para eu entender onde eu preciso trabalhar. Porque quando eu sei onde está o problema, né, qual é o diagnóstico daquela situação, eu sei onde eu vou trabalhar a cura. Eu sei onde eu vou buscar tornar aquela situação favorável e saudável. E a gente sabe que ainda não tem uma outra forma da gente valorizar a vida, o bem-estar, quando a gente passa por alguma situação de privação. E aí vamos falar da saúde física mesmo, né? Por enquanto, vamos ficar na saúde física, que parece que assim, nossa, mas você tá falando o quê? Doença física é uma coisa leve? Não, não é. É sempre ruim, né? Ninguém gosta de estar doente. Porém, acreditem, existem doenças e existem males piores do que a doença física. Então, a própria doença física já é um caminho para que a gente possa repensar a vida. Quando você está com saúde, você na verdade nem pensa na sua saúde. É até incoerente, né? Você está saudável, em vez de você tentar manter a tua saúde porque você está saudável, você ignora. Você não está nem aí, você nem presta atenção que você está saudável. E aí você precisa ouvir alguém dizer que está doente, você precisa ficar doente para você dar valor à sua saúde. Quando alguém, né, fala sobre uma doença mais grave, uma doença crônica, que você tenha medo, ou quando alguém desencarna, aí é a hora que você pensa, nossa, que bom que eu tenho saúde, graças a Deus que eu tô bem. Aí você começa a valorizar as coisas que no dia a dia, banalmente, você simplesmente ignora. Você, eu, todos nós. Então já começa pela saúde física. A gente precisa perder para poder valorizar. Olha como a gente ainda está atrasado, né? Que bom que a gente já evoluiu muito, mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente que a gente precisa realmente focar naquilo que de fato nos atrapalha, nos impede, que é a alienação, né? A alienação de nós mesmos, da consciência de nós mesmos e de como a gente funciona. E a gente funciona assim, a gente precisa perder para dar valor. Né? A gente, quando falta água, por exemplo, aí você, nossa, como é ruim ficar sem água. Mas quando você tem água, dificilmente você agradece. Você pode fazer isso eventualmente, mas você não agradece todos os dias pela água. Mas quando ela falta, você pensa, poxa vida, é tão ruim ficar sem água. E você sabe o valor da água. Quando você fica sem luz, né? Você tá ali todos os dias, você tem luz. Você liga a sua TV, você faz, você usa seu celular, você carrega, enfim. Ficar sem o celular. Então eu tô falando das coisas banais, das coisas mínimas, que quando você analisa,
no dia a dia você perde coisas banais, você tem consciência da importância dessas coisas banais na sua vida. E aí você descobre a grande importância dessas coisas banais. Agora imagina as coisas grandes, né? Quando a gente perde as coisas grandes. E aí a gente vai aumentando esse grau de importância, como eu falei, a saúde física. Então a gente ainda precisa perder. E é quando a gente está nesse momento, né, de dor, de sentir a dor, do processo da dor, é que a gente se questiona: por que eu estou passando por isso? Né? A gente sempre se pergunta: o que está acontecendo? Será que foi alguma coisa que eu fiz? Será que é algum castigo? Quantas e quantas pessoas vão para esse lado desse tipo de questionamento? Boa noite, Andréia. Bem-vinda. Acho que eu falei com a Ana Lúcia também, né? Boa noite. Então, quantas vezes a gente lá, quando tá com o humor mais deprimido, quando a gente tá para baixo, que a gente começa a avaliar a vida, a gente começa a buscar, e entra até num processo de vitimização, né? A gente acaba entrando nesse processo de vitimização, porque tá sofrendo, coitado de mim, olha pelo que eu tô passando, eu mereço. Eu sempre dou esse exemplo, assim, eu já falei isso em várias palestras, porque foi uma coisa que chamou muito a minha atenção, que embora seja muito óbvio, me tocou muito, né? A minha mãe, ela teve um câncer, ela veio, né, desencarnar desse câncer, eu já contei isso em vários momentos de palestra, foi uma fase realmente muito difícil. E aí eu lembro quando ela descobriu e as pessoas ficaram sabendo, né, era um câncer mais agressivo, e aí as pessoas iam questioná-la, as pessoas falavam: nossa, Neide, mas por que você é uma pessoa tão boa? Muitas pessoas falavam isso, né, e é o pensamento de muita gente: nossa, mas fulano é tão bom, foi ter uma doença dessa, tem gente que é ruim e não tem nada. A gente não ouve isso, a gente tem que repensar. Nós, sobretudo, cristãos, né, não vou nem falar espíritas, cristãos, não podemos ficar repetindo esses discursos bem absurdos, né? E aí as pessoas questionaram ela: nossa, mas logo você, Neide, por quê? Porque realmente minha mãe era uma pessoa muito boa. E aí ela virava e falava assim: por que não eu? E aí quando eu ouvia isso, era como se ela estivesse me consolando, né? Porque realmente é um momento muito difícil. E aí quando as pessoas perguntavam: por que você, logo você, Neide? Ela respondia: por que não eu? Então isso me marcou, isso foi uma das grandes lições que ela, né, nesse período da doença me passou, porque é exatamente isso. Por que não eu? Por que não nós? Por que não cada um de nós? Ninguém está livre disso. A doença não vem como um castigo. A doença vem como uma reflexão, como algo que vai nos melhorar, que nos traz esse entendimento diferenciado da vida. Claro que se pudéssemos escolher, não gostaríamos. Ninguém quer ficar doente, a gente quer ter saúde. Eu não estou falando isso aqui para a gente desejar a doença, não, ou ficar feliz. Ninguém vai ficar feliz porque está doente, isso é fato, e não é para ficar também. Mas é para a gente entender a condição dessa doença e desse sofrimento na nossa vida. É entender, é sofrer, né, com dignidade, com resignação, entendendo que somos imperfeitos, a nossa estrutura, o nosso corpo é também imperfeito nesse sentido, é suscetível a doenças, então qualquer um pode ficar doente. E outra coisa, todo mundo tem medo de ficar doente, no sentido físico, mas quem evita a doença? Quem que no dia a dia pensa em ter uma alimentação melhor, ter hábitos mais saudáveis? São poucas pessoas. E geralmente depois de um tempo, a gente não cresce com essa consciência. Então são essas incoerências que a gente tem que começar a combater, que a gente tem que começar a desconstruir. Senão a gente vai ficar sempre naquela bola de neve, num processo cíclico. Né? A bola de neve porque vai só aumentando aquilo que a gente precisa corrigir, e aquele processo cíclico, né? De você estar correndo atrás, às vezes, do próprio rabo. Cachorro que corre atrás do próprio rabo. Então a gente precisa enxergar as coisas como elas são, com mais clareza. A gente tem que parar de ter medo daquilo que é inevitável e nos preparar para quando formos viver alguma coisa mais difícil, passar por um momento mais difícil. A gente nunca está preparado para a dor, mas se a gente adquire consciência da função da dor na nossa vida, né, e de tudo aquilo que a gente tem que valorizar quando ela não está presente,
com certeza nós vamos passar por ela de forma mais consciente e até mais digna, né? Com mais dignidade emocional. A gente vai olhar de frente para a dor e entender que a gente pode sim superá-la e não vai sucumbir ao sofrimento. Porque quando a gente não está preparado, quando a gente vive achando que nunca, né, criando a ilusão de que não vai sofrer e com esse medo, tem gente que sofre pelo medo de sofrer. Olha aí o tamanho da ansiedade. A pessoa nem está sofrendo, mas tem aquela ansiedade pelo medo de vir a sofrer. Pela dor que possa vir a ter. Essa pessoa está vivendo? É possível viver assim? E quantas e quantas e quantas pessoas vivem assim, né? Com o medo desse futuro, o que vem no futuro. Mas em vez de ter medo, se prepara para esse futuro, se estrutura, né? Olha mais para dentro de você, para dentro daquilo que você precisa trabalhar, para dentro daquilo que você precisa corrigir, né? É olhar para dentro e aí sim você vai conseguir consertar o que está fora. Não adianta olhar para fora achando que você vai fugir daquilo que está aqui dentro. Não vai, tá? Não sei se estou passando uma informação aqui desanimadora, mas não vai. Mas o meu objetivo não é trazer essa esperança, esse entendimento de que a gente precisa olhar para dentro. Aí sim a gente vai conseguir fazer qualquer coisa fora de nós. E aí, nesse medo, né, que a gente tem do sofrimento, de sofrer, de sucumbir a ele, né, de se desesperar, de viver uma vida desesperançosa, a gente fica almejando, né, passando a vida planejando e almejando viver bem, né, ter bem-estar. Mas e aí? Agora é que a coisa começa a ficar mais profunda. O que é viver bem? O que é ter bem-estar? Alguém pode me dizer? Qualquer resposta serve, aqui não tem uma resposta certa não. Qualquer resposta serve. Alguém poderia participar? Se não falar, pensa, tá? Se não quiser escrever, mas pensa. O que é viver bem? Qual o nosso conceito de viver bem? O nosso conceito geral de viver bem, falando a verdade verdadeira do que a gente pensa e não do que é, a gente acha que viver bem é ter facilidades na vida ou ter uma vida facilitada, ter uma vida mais fácil, ter mais prazer do que dever, né? Mais satisfação, ter mais direitos, a ociosidade, são as distrações. Esse é o nosso entendimento real do que é viver bem. Dificilmente a gente vai enxergar o viver bem de uma forma mais essencial. Geralmente a gente vai pensar nisso. Porque quando a gente começa a planejar a nossa vida, por exemplo, planejar um ano, que seja um mês, a gente pensa logo, diante do que a gente tem de trabalho. A gente pensa nas férias. A gente pensa que queria ter mais férias. A gente pensa durante uma semana, um mês, a gente pensa nos finais de semana. A gente, quando começa o ano, corre lá para olhar no calendário quais vão ser os quando, né? Em que dias os feriados vão cair, se vão ser possíveis de emendar. É isso que a gente faz. De imediato. A gente quer chegar em casa, a gente quer ter facilidade, a gente quer ter tudo pronto. E tudo bem, não tem nada de errado com isso, não. A questão é a gente entender que esse é o foco do investimento de energia que a gente tem no dia a dia. Não é. Mas a gente investe energia nisso. A gente, como se a gente passasse uma vida querendo isso, uma vida facilitada. Uma vida mais dedicada ao ócio, aquele tempo para ver série, para viajar. É isso também, né? Porque a gente está aqui, isso faz parte da nossa vida aqui. É isso também. E a gente até faz outras coisas. A gente até dedica o nosso tempo, né? A um trabalho na casa espírita, a ajudar alguém, a dedicar alguém. Mas isso vai acontecendo no dia a dia, através daquilo que a gente estuda, da consciência que a gente adquire, a gente vai exercitando isso. Mas quando a gente para pensar e planejar a nossa vida, o que vem primeiro de bem-estar são as distrações do mundo, da vida material, do mundo material. E é aí que a gente se perde. É quando a gente começa a pensar assim, mas eu tenho direito de fazer isso, de ficar aqui. Você tem direito.
Mas e as outras coisas que estão por fazer? E a atenção que você tem que dar para alguém? E a ajuda que você pode oferecer? E aquilo que não vai te dar nenhum retorno material que você precisa fazer? E o seu tempo, até dedicado a você, de uma meditação, seu tempo da prece, de tudo que a gente faz num dia, né? A prece é o menor tempo que a gente pode ter para dedicar a espiritualidade, por exemplo, né? Ao nosso contato com a espiritualidade. É o menor tempo e às vezes a gente não acha tempo para ela. Às vezes a gente dorme antes de fazer a prece, ou então nem já exclui, né? O cansaço é tanto, porque a gente, na verdade, fica voltado para aquilo que é material, para aquilo que é essa vida facilitada, que vendem pra gente o tempo inteiro, né? Facilidade em tudo. E aí um dia alguém, no estudo do Livro dos Espíritos, né? Um dos participantes me perguntou assim, mas por que é tão difícil, né? A gente evolui, o mundo está crescendo em tecnologia, nessa facilidade, e isso dificulta, né? Aumenta a nossa distração e dificulta o nosso processo, porque a vida está muito facilitada para o lado material. E aí eu pensei o seguinte, realmente a vida está muito facilitada para o lado material. A gente tem assim, aperta um botão, tudo acontece. A gente bate palma, a gente fala, dá um comando, a luz acende, está facilitado. Mas ao mesmo tempo que está facilitado para a vida material, está facilitado também para você ter mais acesso a uma palestra, para você ter mais acesso a um conteúdo, né, de um livro, um conteúdo edificante. É para os dois lados. Aí depende de como você vai focar esse acesso e essa facilidade. Tudo é uma questão de foco, tudo é uma questão de conveniência. O que a gente busca de verdade? A gente pode querer sim ter uma vida mais fácil, uma vida com menos dificuldade, não tem nada de errado com isso. O problema é a gente acreditar que a nossa vida vai se resumir a isso. E muitas vezes a gente cai nessa ilusão. Quando a gente olha e vê e deixa de fazer um trabalho, por exemplo, alguém visitar um doente no hospital, fazer uma visita, tem tanta gente, se você entrar... Eu tô dando um desses exemplos porque são coisas que eu vejo acontecer e que às vezes bastava um olhar diferenciado de alguém, né, num horário de visita. Quantos e quantos pacientes ficam lá sem familiar, abandonados mesmo, pessoas idosas, pessoas jovens. Quem que se dispõe a falar assim, eu vou dedicar, sei lá, um horáriozinho meu num domingo, ou vou visitar um lar de idosos, né, um lar para crianças? A gente não pensa muito nisso, porque a nossa vida é corrida. Não é isso que a gente vai justificar? Não, minha vida é muito corrida. Eu mal tenho tempo para mim, eu mal tenho tempo para os meus. Mas a gente quer essa vida facilitada, essa vida onde o prazer vai ser maior. A vida dos prazeres, de um modo geral. E aí é por isso que a gente tem tanto medo da dor. É por isso que a gente foge da dor. É por isso que a gente foge daquilo que a gente vai encontrar na gente. Porque o prazer é maior. Entre se dedicar, de repente, a fazer alguma coisa para alguém e ficar deitado no seu sofá confortável assistindo uma série, o que você vai fazer de primeiro? Depende, o que a sua consciência vai mandar. Mas qual vai ser o seu desejo inicial? Vai ser ficar lá, deitado, relaxando. E você também tem direito disso. Também tem direito disso. Não se sinta culpado por fazer isso. Não se sinta culpada por fazer isso. Mas pensa que se você organizar direitinho, se você tirar as conveniências, você vai perceber que cabe muita coisa. Muita coisa que às vezes o ócio nos rouba. Muita coisa que essa ilusão, né, dessa vida facilitada nos rouba. A zona de conforto. E não precisa, às vezes, sair da sua casa. Você não precisa ir ao hospital, como eu falei, ao lar de idosos. Você não precisa fazer nada disso. Às vezes é de dentro da sua casa e a atenção que você vai dar a alguém que está do teu lado. Do teu lado. Um filho, um marido, uma esposa, uma mãe, um pai, um vizinho. Alguém que está bem acessível, mas que você acaba criando um grande distanciamento. Em função de tudo isso que eu falei, principalmente de não trabalhar e corrigir as suas imperfeições, as suas más tendências. E aí você se afasta, aí você se isola. E aí essa dor que você está fugindo, essa dor que você provoca, vai perder a função na sua vida. Ela vai ser só um sofrimento.
E aí a lógica é, já que o sofrimento nos causa dor, por que não fazer algo útil com ele? Por que não transformar isso em algo que realmente vai nos trazer conforto, que vai nos trazer mais confiança sobre quem somos, que vai nos fazer refletir sobre as nossas dores da alma. E quais são as dores da nossa alma? Que adoecem a nossa alma, o sofrimento maior. Esse eu acho que vai ser fácil. Alguém vai colocar aqui para mim? Quais são as dores, os adoecimentos da alma? Tem um monte. Alguém se habilita? Não? Ninguém, gente? Ninguém pode me citar uma dorzinha? Um adoecimento da alma? Ó, eu vou começar aqui. O orgulho é uma das dores da alma. Essas que a gente tenta esconder de todas as formas. A inveja, o ciúme. Tristeza também. Tristeza também é uma dor, com certeza. E se torna uma dor física. A Cristina falou tristeza, Sidô falou ódio. Nossa, ódio com certeza é uma dor da alma, daquelas grandes. A Andréa falou egoísmo. Isso aí. Tem mais. Raiva. Exatamente. Raiva. Essas são as piores dores. Essas são as dores, vaidade, isso aí, que a gente realmente precisa trabalhar. O ressentimento, que tem a ver com a mágoa. Viu como sai? Essas são as dores das nossas falhas morais. Indiferença, perfeito. A gente tem que ter medo, né? E não digo assim, medo de se acovardar. É de ter consciência, culpa. Perfeito, gente. É isso, perfeito. A gente tem que ter o receio de deixar aflorar tudo isso em nós. Nós precisamos identificar para corrigir e não aflorar para nos acomodarmos. Porque tudo isso aqui, ó, a tristeza, né, que nos deprime, que nos coloca para baixo, que nos tira o ânimo, o ódio, que nos traz uma vibração horrível. O egoísmo, que nos enclausura, né? Que é muito perto também dos apelos do ego. O egoísmo, na verdade, cria, né, uma grande barreira ao redor de nós, que nós achamos que estamos nos protegendo, mas na verdade estamos nos trazendo muito mais prejuízos. A raiva, que também cria essa vibração ao nosso redor pesada, que nos causa uma grande dor. A vaidade, que nos cega completamente para enxergar aquilo que precisamos em nós. E a gente está vivendo um momento onde essa vaidade, esse orgulho, essa raiva, está tudo muito latente. A gente está vivendo um momento onde a gente quer esconder todas essas emoções, né? Todas essas emoções adoecidas, todas essas imperfeições atrás de verdades que na verdade são infundadas, que não tem nenhuma base. É quando eu te peço para respeitar a diferença, quando eu quero que você tenha respeito àquilo que é diferente do que você conhece ou daquilo que você não compreende, mas eu me coloco como dono da verdade. Faz sentido isso?
Faz sentido eu querer que você respeite uma realidade quando eu me coloco como dona dessa verdade? Que verdade? Que verdade? E é esse momento que a gente está vivendo, é essa cegueira onde as pessoas exigem do outro coisas que elas estão sendo incapazes de oferecer, onde a vaidade está falando muito mais alto, esse ego, acumulam os ressentimentos, com isso traz a indiferença. Tudo isso que vocês colocaram aqui são coisas. E aí depois dessa reflexão toda vem a culpa. Tudo isso que vocês citaram e outros mais, né, outras imperfeições mais, é que são as maiores dores que devem nos trazer as grandes lições. Porque a dor do corpo, a dor física, a gente toma um remédio e se sente melhor. Hoje em dia, para quase todas as dores físicas, se não tem uma cura, tem um tratamento, tem um remédio. Vai ter alguma coisa que vai nos anestesiar, que vai amenizar essa dor. Então, no final das contas, se a gente pensar num contexto inteiro existencial, as dores que de verdade a gente precisa se preocupar e a gente precisa tratar, até para amenizar as dores físicas, são essas dores. Sensação de posse, se tu tá falando, a Annelise falou agressividade. Então, tudo isso, tá vendo como vem fácil? Vem muito fácil, porque a gente sabe que a gente tem tudo isso dentro da gente. E não adianta a gente dizer que não, não, mas isso eu não tenho. A gente tem tudo isso dentro da gente. A diferença é que há momentos em que a gente consegue conter um, consegue esconder socialmente o outro, mas todos nós temos todas essas emoções adoecidas, todas essas más tendências que devemos trabalhar. Como que nós somos capazes de nos sentir em paz, né? Através do bem-estar que vem através do estado de paz. Como que a gente vai sentir a verdadeira paz se a gente precisa de várias coisas ao nosso redor para construir essa paz? Faz sentido isso que eu tô falando? Faz sentido para vocês? Vou dar um exemplo. Eu consigo ficar em paz, um exemplo, tá? Se tudo ao meu redor estiver em silêncio. Eu consigo ter paz. Eu consigo me sentir em paz quando eu estou longe de pessoas difíceis, de pessoas barulhentas, de pessoas que falam demais, de pessoas que eu não tenho afinidade. Eu consigo sentir paz dessa forma. Isso é paz? De verdade? Você quer paz ou você quer uma conveniência? A gente ainda não consegue sentir a verdadeira paz, que é aquela que não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Ela vem de dentro. E aí tem um trecho, uma fala de Jesus, que ele diz o seguinte: deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. De que paz Jesus está falando? É dessa paz que a gente precisa do silêncio externo? É dessa paz que a gente precisa de tudo conforme, tudo facilitado? A gente precisa do belo? É dessa paz que Jesus está falando? Ou é aquela paz de confiar? É aquela paz de entender que apesar da dor, apesar da dificuldade que nós estejamos vivendo, no final vai dar tudo certo, pelo caminho que a gente escolheu. Cada um de nós que está aqui escolheu seguir o caminho anunciado, o caminho escolhido, direcionado por Jesus. Todos nós aqui. E é esse caminho que nós escolhemos seguir e persistir é que vai nos trazer essa paz interior que a Cidô está citando aí. É essa paz que Jesus nos propõe. É aquela paz de tipo, tá difícil, você tá sofrendo, confia. A gente não vai receber aquilo que a gente não pode.
Por isso a questão do merecimento. Nossa, eu mereço isso que eu tô passando? Merece. Pode ter certeza que merece. E pela misericórdia do Pai, você está recebendo bem menos do que você merece. Eu estou recebendo bem menos do que eu mereço. Então a gente não pode ficar fazendo essa pergunta. Nossa, eu mereço isso? A gente precisa, apesar da dor, apesar da dificuldade, entender por que eu não. Por que eu não vou passar por isso? E vou passar com dignidade. E vou passar confiando. Porque quando a gente sucumbe à dor e a gente não entende a função desse lado reflexivo, desse lado de melhoramento, essa oportunidade da reforma íntima, na verdade a gente não entendeu nada. Não entendeu a nossa função aqui. Por que a gente está aqui? Como eu falei lá no início, a gente tem muitos propósitos. A gente chega aqui nessa terra, nessa nova oportunidade da encarnação, né, da reencarnação, com muitos projetos. Mas o principal e o primeiro de todos eles, lidar, trabalhar e corrigir as nossas más tendências. Porque se a gente não começa por aí, o resto vai bagunçado. A chance de dar errado é muito maior, porque eu tô começando do jeito errado. É igual começar a lavar uma escada, né, de baixo para cima. Não vai dar certo. Então eu preciso me concentrar. Eu preciso entender que por pior que seja o momento que eu esteja vivendo, ele vai me trazer uma lição. Ele vai me trazer um entendimento. Ele vai me fazer ter contato com o que há de mais importante, que é o meu íntimo. Que é onde está Deus. Somos centelha divina de Deus. E se eu não tenho contato com o que há em mim, em tudo que eu sou, em tudo que eu venho construindo ao longo das minhas existências, eu não consigo ter contato com mais nada. O resto é ilusão. É aquilo que eu falei, o que eu construo dentro de mim, eu consigo edificar do lado de fora. Mas se eu quiser começar pelo lado de fora, eu não vou conseguir reformar o que está dentro de mim. Porque antes de eu construir qualquer coisa, eu preciso me reformar. Então a grande reflexão é a gente entender que essa dor que a gente vive, e aí como eu falei, é a dor da frustração, é a dor da gente ter os nossos planos modificados, né? A gente faz todo um planejamento, aí vem lá a vida mostrando pra gente que não é bem assim, que não era por ali, dá uma ajudinha mostrando que não era por ali que a gente tem que ir. Quando a gente tem ali o nosso orgulho quebrado, a nossa vaidade, o nosso ego ferido, essas são as dores que a gente não sabe lidar. Quando a gente vai em busca de um poder que na verdade a gente não tem. A gente não consegue ter poder sobre as nossas reações, muitas vezes sobre as nossas ações. A gente vai querer ter poder sobre mais o quê? Que poder é esse que a gente busca? Então essas dores que a gente precisa compreender a função na nossa vida, que a gente precisa dar mais atenção e em vez de se revoltar, em vez de se abater, em vez de sucumbir, confiar e seguir, se fortalecer através de tudo aquilo que a gente já sabe, a prece, né, os conteúdos edificantes, todo mundo já sabe disso. Mas a gente prefere se abater, a gente prefere se vitimizar, a gente prefere se queixar, a gente prefere se perguntar por que eu? A gente não é vítima de nada. A gente se coloca nesse lugar, mas a gente não é. E a gente tem diariamente a chance desse aprendizado. A gente pode aprender o tempo inteiro, com cada vivência. Desde a hora que a gente acorda,
fazer aquele propósito de se perceber, de não ter nenhuma atitude impensada, impulsiva, que vai nos gerar mais dor e vai nos tirar o aprendizado da dor, vai nos roubar o aprendizado da dor. De ficarmos atentos, de não permitir que nenhuma palavra, que nenhum pensamento indevido saia de nós sem que ele seja avaliado. Trabalhar o nosso comportamento baseado naquilo que a gente de fato acredita que é certo e só esperar e cobrar do outro aquilo que a gente já está em condição de fazer. Isso já vai nos colocar num lugar de compreensão maior sobre tudo aquilo que a gente precisa para entender a dor, para vivenciar o sofrimento de uma forma coerente, de uma forma crística. Porque o que a gente mais faz é isso, é cobrar o outro como se nós já estivéssemos dominado aquela tendência, aquele erro, né, aquela falta. Não tem lógica, né? Não tem lógica. E a gente vive exercitando a falta de lógica, a incoerência. Aí a gente cai no erro da hipocrisia. Muitas pessoas se assustam, né, com essa palavra. Nossa, mas eu sou hipócrita. Se você fala uma coisa e faz diferente, se você pensa uma coisa e fala outra, você está correndo um grande risco de praticar a hipocrisia. Então nós precisamos ser verdadeiros conosco, verdadeiros com aquelas possibilidades que são nossas, não com aquelas que a gente está idealizando. E quando a gente consegue encarar a nossa verdade, aquilo que de fato a gente precisa enxergar, trazer à tona para trabalhar, para modificar, para reformar, como eu falei, a gente começa a realmente entender por que a gente está aqui, por que a gente sofre e por que o sofrimento é para todos. Para absolutamente todos. Nós temos momentos, né? De repente eu estou num momento melhor do que o seu, você está num momento melhor do que o meu, mas ninguém está livre. Está livre do sofrer, seja ele qual for. E acreditem, o físico, o material, o sofrimento do corpo, ele consegue ser infinitamente menor do que aquele que fere, que atinge e que deforma a nossa alma. E é esse que realmente a gente precisa dar atenção. Então era isso que eu queria trazer para vocês de reflexão. Que a gente possa, dia após dia, encarar com coragem as nossas verdades, as nossas imperfeições, mas não aquela coragem que a gente vê nas redes sociais, né? Que surgem num flash de motivação, mas aquela coragem que a gente constrói, aquela coragem de confiar, aquela coragem de saber que a verdadeira paz, que é essa paz interior, né, mencionada aqui, ela vem de Jesus, ela vem de Cristo, ela vem da proposta dele pra gente, e que a gente não pode se afastar dela, que a gente não pode sonhar, desejar com uma vida facilitada conveniente, que a gente pode sim buscar essa vida facilitada para que a gente possa se refazer e voltar-se para o outro servindo. Como o texto, né, inicial aqui de harmonização falando sobre a caridade, sobre essa verdadeira caridade, que é o servir, é o dedicar-se ao outro. Mas a gente tem que estar bem para fazer isso, né? A gente não pode se iludir, criar a ilusão de que se você não estiver bem, você vai conseguir fazer bem para o outro. Não vai. Não vai. Então, realmente, se volta para você, não adianta você se voltar para o outro se você não tiver íntegro. Corrige o que está aí dentro, trabalha, acumulou um pouquinho de força, oferece. Oferece através do trabalho, da doação, que tem muita gente precisando de uma mão estendida. Muita gente. Se você já entendeu um pouquinho mais, se você está um pouquinho à frente, não se nega a estender essa mão, não. E também, se você precisar da mão estendida de alguém, não deixe o orgulho, a vaidade tomar conta.
que todas essas imperfeições que vocês citaram aí, agressividade, né, orgulho, vaidade, inveja, né, tudo isso que vocês falaram, que a gente possa entender que é humano, né, que isso tudo é humano, ciúme, mas que a gente não precisa se apegar a essa condição. A gente pode identificar e dia após dia trabalhar. Silencia. Não é o que está fora, silencia o que está aí dentro. E aí a gente vai ter mais chance de passar pela dor com mais dignidade, com mais resiliência, com mais resignação. E a gente vai perceber que vai renascer, né? Que a gente vai conseguir se refazer diante disso tudo e se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte, uma pessoa mais aberta. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pela participação. Eu gosto muito quando vocês participam, acho que fica muito melhor, né? A gente constrói juntos essa reflexão. Eu queria muito, assim, eu não trouxe tantos pontos para que a gente fixasse mesmo, principalmente nas dores, aquelas que não são palpáveis. Era essa a minha intenção, trazer uma reflexão para essa dor, que a gente acaba não entendendo que é a dor existencial, que se a gente olhar para ela, a gente vai conseguir passar muito melhor por todas as outras dores, né? As dores físicas, as doenças, como eu falei, estão aí para todos nós e são da nossa condição, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada de coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um dos seus lares, e com esse sentimento, eu já vou dar continuidade aqui à nossa noite na prece para a gente fechar esse momento. À altura de tudo aquilo que a gente se propõe. Nesse momento de prece, eu quero agradecer a oportunidade de compartilhar com os meus irmãos, encarnados e desencarnados, todas essas reflexões, todo esse aprendizado, para que juntos possamos nos fortalecer, para que juntos possamos atravessar todas as dificuldades que são para todos nós, que vêm para todos nós, que possamos nos fortalecer diante da dor, que possamos desfrutar da paz que conquistamos, que vem de dentro, e que possamos promover esta paz ao nosso redor, a todos aqueles que de nós se aproximarem. Eu quero agradecer pela oportunidade diária, constante, de exercitar o Evangelho. A oportunidade de trazer o Evangelho vivo para a nossa realidade terrena, material. Agradecer pelo encontro de tantas almas amigas, de tantas almas que se completam, de tantos corações desejosos da cura. Agradecer por poder estar aqui, junto com cada um de vocês, nesta existência e neste momento. E que possamos levar para o nosso final de semana, para os próximos dias, para a semana, toda a sensação vivenciada, todos os pensamentos, todas as reflexões, todo esse movimento mental, de tudo aquilo que precisamos praticar mais, exercitar mais, que possamos levar esse entendimento para os nossos dias. E que cada um que de nós se aproximar possa sair da nossa presença mais fortalecido, mais sereno, levando este bem-estar que estamos construindo e trabalhando em nós. Com este sentimento de muita gratidão e muita esperança e confiança no Pai, encerramos esta reflexão e esta noite tão agradável, junto dos meus irmãos. Assim seja, agora e sempre. Graças a Deus. Obrigada, meus queridos, meus irmãos. Espero estar aqui em breve com vocês novamente. Agradeço o convite, a oportunidade. Como eu falei, isso é muita gratidão
poder estar aqui trazendo essas reflexões para vocês e compartilhando, tá? Um beijo muito grande.